Graça e paz, meus amigos, nesse dia aos pais, pois estamos assim comemorando, né? Lembrando de uma forma mais amorosa essa data que é dita Dia dos Pais. Quero deixar aqui minhas congratulações a todos os pais, a todos, independentes, aos pais. E quero deixar aqui um texto bíblico no livro de Isaías, no capítulo 40, e o versículo 3. Isaías 40, versículo 3 e o versículo 8. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo um caminho ao nosso Deus. E o verso 8. A erva se seca e cai a flor, pois a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Meus amados irmãos, amigos, família, nós vivemos em dias onde a inversão de valores ela é atuante de uma forma perigosa, onde as coisas que não são passam a ser e as que são deixam de ser, porque vivemos nessa situação. Mas só existe uma força que quer que essa atuação exista, que essa inversão de valores exista. Assim como Jesus no deserto teve que expulsar a Satanás em uma conversa que tiveram, Satanás sempre querendo inverter, usou a própria palavra de Deus para enganar a Cristo, para fazer Cristo se colocar contra o Pai. Nós encontramos isso nos dias atuais. Se o inimigo tentou a Cristo, imagine nós que somos apenas servos de Cristo. Mas nós temos um consolo, que a sua palavra ela é fiel e permanece para sempre, porque Cristo está conosco em todos os momentos. Hoje nós comemoramos esse final de semana o Dia dos Pais. Mas segundo a Bíblia, pai é aquele que gerou um filho com uma mulher. Então esse é o pai. Nós temos muitas mulheres que fizeram o papel de pai, mas não são pai. Elas fizeram o papel. Então eu não posso considerá-la pai. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Então se o gerador daquelas crianças, que é o pai delas, não exerceu o seu legado, não cuidou, não educou, não ensinou esses filhos, ou esse filho no caminho que deve andar, ele não foi um pai presente, mas um pai ausente. Mas ele nunca vai deixar de ser pai, porque ele gerou. Até pode ter sido que a mulher abortou aquela criança. Assim como ela nunca deixará de ser mãe daquela criança, porque ela abortou, o pai que gerou aquela criança dentro daquela mãe também não deixará de ser pai. Então, pai é pai, mãe é mãe. Hoje nós comemoramos o dia do papai. Segundo a Bíblia, pai é pai. Pai é aquele que gera. Pai é aquele que cuida, que cria, aquele que ensina. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Então, houve aí uma discussão na mídia sobre que é mãe, que é mulher, que não é pai, que não é mãe, enfim. O que importa é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. Deus gerou o homem. E gerou, através do homem, fez a mulher. E que ambos juntos geraram seus filhos. Tornaram-se uma só carne a partir deste momento. Antes eram duas carnes. Apesar que ela foi tirada da costela de Adão. Então, ali os dois, sim, ainda uma carne só, porque foi tirado da carne de Adão.
Mas agora geram filhos dos dois formando uma só carne. A ligação entre Adão e Eva, que era uma só carne, devido a Deus ter tirado eles ali, eles se formam uma carne. Agora, quando eles geram uma criança, especificamente, juntando-se os dois, formam agora um filho que é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Mas este filho, que ele casa com uma mulher, ele cresceu e casou, ele não é uma carne só com a sua esposa. Porque ele veio de um lado e a sua esposa veio de outro. Se tornarão uma só carne quando eles gerarem filhos. Então, uma só carne quando gera filhos. E ele só passará a ser pai quando gerar filhos. Ela só passará a ser mãe quando gerar filhos. Eles serão considerados família quando formarem filhos. E passam a formar uma família, passam a ser família. Então, segundo a Bíblia, uma só carne é quando existe a ligação de duas. Como aconteceu com Adão. Adão Deus fez, e da costela de Adão fez Eva, que se tornou carne da minha carne e sangue do meu sangue. Assim é os nossos filhos. Então, eu quero deixar aqui, claro, para você que é pai presente. Deus encarregou você. É uma promessa de Deus que você seria abençoado, teus filhos seriam abençoados. Então você tem sobre a sua vida a promessa de que não vai dificultar a sua vida a ponto de você querer largar tudo, abandonar tudo, suicidar-se, enfim, por causa que eu não vou ter condições de criar. Não, existe uma bênção ordenada de Deus sobre a tua família. Uma vez que você gerar um filho, carne da sua carne, sangue do teu sangue, vocês terão automaticamente, dado por Deus, condição. Deus dará condição. Desde que nós estejamos dentro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra, como nós lemos aqui, e vamos ler novamente, o versículo 8 do capítulo 40 de Isaías. A erva seca e cai a flor, pois a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Os homens podem mudar, podem tentar mudar, podem fazer o que quiserem, mas a palavra de Deus é uma só. Um homem, uma mulher, um pai, uma mãe. A mãe pode ter criado seus filhos, mas ela nunca será pai. Um pai pode até criar os seus filhos, mas nunca será mãe. A posição que eles têm diante de Deus, diante da medicina, é um pai e uma mãe. E os filhos. Então fiquemos com a palavra. Seja abençoado, pai. Independente se você tem os teus filhos contigo. Independente se você tem teu pai contigo. Honrar pai e mãe é mandamento. Mandamento com promessa de ser abençoado. Então, se você hoje, como filho, honra teu pai, amanhã você será honrado. Você planta a honra, colhe honra. Você planta a bênção, você será abençoado. Então, vamos viver em paz, em harmonia. Podemos até perder a estriba às vezes, podemos até ficar nervosos com nossos pais, mas nunca deixar de chegar e pedir perdão e tentar mudar, melhorar a nossa situação com nossos pais. Porque pai é um só, mãe é um só. Então, honre teu pai, para que te vá bem. Eu sou grato a Deus. Hoje, meus pais estão aqui morando do meu ladinho. Posso estar com meu pai tomando chimarrão, conversando, trocando ideias, meditando na palavra, cantando e louvando ao Senhor. Eu até tenho essa oportunidade, mas muitos não têm porque os pais já partiram. E muitos pais partiram nessa situação em que nós estamos vivendo. Então, para muitos pais será triste e para muitos filhos será muito triste devido à situação. E para isso, eu li o versículo 3 do capítulo 40.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai ao ermo um caminho ao nosso Deus. Fique na presença de Deus, que o caminho já foi preparado. Anda nele, porque você vai se encontrar com seu Pai. Você vai ter o prazer de abraçá-lo. Se ele estava no caminho, você vai vê-lo. Permaneça no caminho. O caminho é Jesus, obedecendo a sua palavra. Firme em Cristo Jesus. Abraço, Pai. Pai de perto, Pai de longe, Pai presente, Pai ausente. Você sempre será Pai. O meu abraço a você. Que o Espírito Santo de Deus te levante e sinta você aí, aonde está, o compromisso que você tem como um pai. E que você deixou de fazer para o seu filho. Quando ainda ele era criança, procure fazer agora de adulto. Filho sempre será filho. E pai sempre será pai. Deus te abençoe.